Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é Nicolas Takashi e esse é mais um vídeo sobre Azure API App. Bom, para quem tem acompanhado meu blog e meu canal, viu que eu já tenho feito alguns vídeos sobre Azure API App, né? Então a gente vai desde o conceito mais básico de como criar uma assinatura no Azure até o momento do deploy, que foi o último vídeo. Bom, o assunto de hoje é bem interessante, tá? Um pouco menos prático, mas bem interessante, que são algo bem importante que a gente precisa entender, que é de questão de monitoramento, métricas e cotas dentro do Azure, ok? Bom, a agenda de hoje vai ser monitoramento, cotas, o que são, cotas do Service Plan, o que acontece quando a cota é atingida, métricas, e vamos ver uma demo que é analisar essas métricas, tá ok? Bom, monitoramento e visão geral, tá? O Azure App Service ele fornece um ótimo sistema de monitoramento de log, que facilita muito o troubleshooting do nosso API App, né? Ou seja, do nosso App Service. E antes de colocarmos a mão na massa, a gente vai ver um pouco de conceito, né? Que é muito importante para o entendimento de toda a questão de funcionalidade de monitoramento do Azure. Vamos entender o que são as cotas, tá? Toda aplicação hospedada no Web Service, né? Seja ele um Web App, API App, um Logic App, assim por diante, ela tem um certo limite de recurso, né? Então ela tem uma certa quantidade de CPU, uma certa quantidade de memória, de espaço em disco e assim por diante, tá? E quem é responsável por definir todos esses limites desses recursos, né, é o nosso App Service Plan, tá? Então isso depende muito. Os recursos estão ligados diretamente ao plano de serviço que nós escolhemos, né? Seria um free, basic, shared, né? Ser compartilhado, ser uma máquina dedicada, assim por diante. E quando a gente escolhe isso, é lá no início, né? Quando a gente está criando nossa aplicação, a gente escolhe o plano, a gente pode mudar ele a qualquer momento, e a gente vai ver como fazer isso, tá? Mas ele quem controla a questão de recursos, limitações de recursos da nossa máquina. Aplicações que utilizam os planos Basic, Start ou Premium, né? Ele tem recursos limitados por tamanhos pequeno, médio e grande, tá? E quantidade de instâncias, então tem uma instância, duas instâncias, três instâncias do Service Plan, tá? Se a aplicação estiver utilizando um plano free ou shared, os limites de recursos podem ser definidos através de cotas. E a gente vai ver um painel de cotas que mostra a cota que você tem para aquele aplicativo, uma cota de CPU, uma cota de memória, uma cota de espaço em disco e assim por diante. Quando nós temos... deixa eu só voltar um aqui. Quando nós temos uma aplicação dentro do App Service Plan Free ou Shared, a gente tem algumas cotas que são muito importantes, né? Que são essas cotas? CPU, né? Tempo curto e diário, né? O short é a quantidade de CPU utilizada pela aplicação num período de 3 minutos. Então, a cada 3 minutos, você tem uma cota que você tem um tempo, uma quantidade de CPU máxima para você usar num período de 3 minutos. A cada 3 minutos, essa cota é reiniciada, tá? Diária, que é a quantidade de CPU que o nosso app pode utilizar no período de 24 horas, então durante o dia eu tenho uma cota de CPU que eu posso usar, né? Se eu atingir aquela cota, ela simplesmente para de funcionar, tá? E também memória, quantidade de memória disponível para aplicação. Outro tipo de cota é largura de banda, que é a quantidade de saída da largura de banda que essa aplicação usa no período de 24 horas, de um dia. E armazenamento de arquivos, que é o file system, né? A quantidade de arquivos que eu posso armazenar em disco para a aplicação. O que acontece quando a cota é atingida? Quando uma das cotas que a gente falou aqui atrás é atingida, temos um comportamento específico dependendo da cota. Então, por exemplo, se durante a aplicação a gente atingiu a nossa cota de CPU ou largura de banda, a nossa aplicação começa a responder com 403 até que a cota seja redefinida. Se a cota de memória for atingida, a aplicação será automaticamente reiniciada. E se a cota de armazenamento for atingida, né, a de file system, todas as operações vão falhar, inclusive a gravação de logs. Saindo um pouco do assunto de cotas, a gente vai começar a falar sobre métrica. E vocês vão entender que isso está muito ligado uma coisa na outra. Quando utilizamos um App Service, a gente ganha uma funcionalidade nativa, né, que é a questão de métricas, extração de métricas. E com essas métricas, padrões de um App Service, seja ele um Web App, um API App e assim por diante, a gente consegue ter algumas informações. Então, o tempo médio que eu estou demorando para responder, né? Então, fiz uma requisição HTTP, qual é o tempo médio de resposta da minha aplicação para requisições? A quantidade média de memória em megas utilizada pela aplicação, o tempo de CPU, entrada de dados, saída de dados,
HTTP 200, 300, 400, né? Todos os níveis, erros de servidor, quantidade atual de megas utilizado pela aplicação e quantidade total de solicitações. Essas são métricas que nós conseguimos extrair quando a gente utiliza uma solução de App Service. Quando a gente está no contexto do App Service, temos algumas outras métricas, né, específicas, que elas só estão disponíveis em planos Basics, Standards e Premium. Por exemplo, porcentagem de CPU, memória utilizada, em todas as instâncias. Então, imagina se eu estou mandando minha aplicação escalar. Eu tenho 2 instâncias escaladas, eu tenho métricas separadas por instância, tá? Então, eu tenho média de largura da banda para entrada e saída de dados, quantidade média de requisições, de leitura e gravação de disco, quantidade média de requisições que esperam antes de ser atendidas. Então, mandei uma requisição, qual a média dessas requisições que estão esperando, tá? Até que minha aplicação receba e processe elas, tá? Bom, agora que a gente teve um pequeno overview, assim, né? Questão bem teórica, a gente vai olhar aqui, vai voltar aqui no nosso App Service, tá? Então, tô com o painel aqui do Azure aberto, tá aqui já aquele API App que a gente já deployou no último vídeo. Vou dar um refresh aqui. Deixa eu apagar isso aqui, eu tava mexendo um pouquinho nele, tá? Se o nosso vídeo começar, então tá aqui, ó. Todos os métodos, não mudou nada. Se a gente for olhar aqui no Overview, eu já tenho monitoramento, tá? Então aqui eu consigo ver a quantidade de requisições que deram 200, as que deram 300, 401, 403, 404, 406, tá? Isso daqui já é um monitoramento, já te dá uma métrica interessante. Se eu quiser vir aqui editar isso, então, por exemplo, eu vou clicar em editar, ele vai aparecer para mim aqui qual tipo de dado que eu quero ter no meu chart, né, no meu gráfico. Então, vocês podem ver que as que estão marcadas como vazio é porque elas não entram no nosso Service Plan, né, no plano que a gente está. Eu posso escolher se eu quero um gráfico de barra ou um gráfico de linha. E aqui, qual o range de período, né, de tempo que vai ser feito o filtro dessas informações. Então, por padrão, ele vem como a última hora, né? Então, a 2h45 ele pega até a 1h45 da tarde. Eu posso falar, ó, eu quero que marque todos de hoje. Então, vou clicar aqui, todos de hoje. Eu posso selecionar. Então, eu falo, ó, eu não quero que mostre, por exemplo, 200, ou não quero que mostre erro, e assim por diante. Vou dar um OK. A partir do momento que eu cliquei aqui, ele vai atualizar o nosso gráfico. Atualizou, como não tem muita coisa, a gente consegue passar o mouse aqui, ó. Por exemplo, vou ver aqui, ó. Eu tive 1.32 mil requests, tá? Eu posso vir aqui, ó. 1.05 de 400. Aí aqui mais baixo. 159 que deram 300. 111, 159. Tá vendo? A gente consegue ter uma visão bem interessante, esse gráfico é customizável e tudo mais. Se a gente scrollar aqui um pouco na lateral, nossa lateral esquerda, a gente vai descer até App Service Plan, tá? Deixa eu ver se é aqui mesmo, se eu não me engano sim. Aqui eu já tenho a quantidade eu tenho algumas outras métricas, tá? Do meu Service Plan. Não tá marcando aqui porque a gente não habilitou. Aqui embaixo eu tenho cotas, que são aquelas cotas que a gente falou. Então ele vai mostrar, por exemplo, qual tá o limite da minha cota. Então vamos lá. Eu tenho aqui, ó, tempo de CPU. Eu tenho 60 minutos, né, de CPU e só usei 16. Tá? Eu tenho 3 minutos a minha cota de 3 minutos, que é o tempo short, né? Então eu não usei nenhum, né, que ele vai receber, ele vai resetando o tempo inteiro. Eu tenho aqui, ó, a quantidade de uso de memória. Eu tenho 1024 de memória nessa instância. Lembra que é uma instância free, tá? É o plano mais básico que tem. Tenho saída de dados. Eu tenho utilização de file system pelo Service Plan ou pelo app, tá? Com essas métricas e essas cotas, a gente consegue criar algumas estratégias, tá? Então, por exemplo, Nicolas, a partir do momento que eu atingir uma cota de, sei lá, de tantos por cento de utilização de memória, 1 GB de utilização de memória, eu quero escalar esse cara, tá? Eu quero subir mais uma instância. A partir do momento que ele começar a usar tanto por cento de CPU,
eu quero que esse cara escale, tá? Então a gente tem scale up, scale out aqui, que a gente vai ver nos próximos vídeos. E, por exemplo, eu preciso de mais métricas ou preciso de uma quantidade de cotas maior. Essa quantidade que tem não me atende, né? Essa quantidade não me atende. Então, o que acontece? Você pode alterar, né, o seu service plan. Deixa eu só ver porque que ele não está aparecendo aqui. Tá falando que não encontrou um service plan. Estranho. Vou clicar aqui de novo, vamos ver para onde ele vai me levar. Aí tá dando overview, eu não sei porque que ele não está encontrando nosso service plan. Deixa eu clicar aqui no meu service plan. E eu vou vir em scale up, scale out, cadê? Deixa eu ver. Aqui em scale out, scale up, e eu consigo falar qual que é a camada que ele vai utilizar, tá? O padrão ele tem 1 GB de armazenamento, infraestrutura compartilhada, essa é a infraestrutura do meu service plan. Eu posso vir aqui e alterar também a infraestrutura do meu app service, tá? Quando a gente vem aqui em alerts, que é o que a gente estava falando, a gente pode vir aqui e criar um alerta. O que vai ser esse alerta? Eu posso falar qual que é o resource, tá? Qual que é o nome dessa métrica, uma descrição, e eu posso falar, ó, quando a métrica ativar aqui de data de entrada, data de saída, CPU e assim por diante, tá? Posso criar por eventos, por exemplo. Quero que sobe, né? Faz um scale up, né? Com status de sucesso, né? E o aggregation dele de count, quando a condição desse cara for maior que 1, o período que vai ficar essa instância no ar, se eu quero que notifica o pessoal, né, os responsáveis pela aplicação e assim por diante, tá ok? Deixa eu fechar isso aqui. Tem algumas métricas por instância aqui também. Deixa eu ver se ele vai carregar as informações aqui. Como eu não usei, não estava usando o tempo suficiente, não dá pra gente ter uma visão um pouco maior. Mas, por exemplo, eu já tenho aqui, ó, as últimas 24 horas ele já consegue me dar um gráfico, que é basicamente aquele gráfico que a gente tem no overview, tá? Aqui eu consigo mexer, consigo ter uma visão um pouco mais ok, né? um pouco maior, um pouco mais micro. Então, eu posso vir aqui, ó, olhar a quantidade de requisições HTTP que teve, né? E assim por diante, tá ok? Bom, pessoal, por hoje é só. Muito obrigado por assistir mais um vídeo. Fiquem meus contatos para quem quiser bater um papo, tirar alguma dúvida sobre Azure, TypeScript, AngularJS, desenvolvimento web ASP.NET Core. Pode me chamar, pode me adicionar, a gente se fala, tá? Não esqueça de deixar o seu like, nem o seu comentário e ajude a gente, compartilhe o vídeo, deixe sua opinião. Se tiver interesse em algum tipo de material, manda a ideia, a gente faz aqui, faz junto, a gente estuda junto conteúdo, beleza? Obrigado, galera, e até a próxima. Tchau, tchau.